do sul. O gaúcho quer cantar. Boa tarde, meu povo aí de casa. Band Mulher entrando no ar. Te convido para ficar comigo até as 2 da tarde. E olha, no programa dessa quinta-feira nós vamos falar sobre metabolismo, os alimentos que ajudam a acelerar a queima de gordura. Falando em alimentação, aprenda a fazer uma deliciosa salada com grãos de feijão. E como combater os sintomas da fibromialgia. Conheça uma nova técnica que utiliza corrente elétrica de baixa intensidade para ajudar no tratamento. E ao vivo tem quem? Evandro Razi. Oi, Evandro, boa tarde. Tem comidinha, coisa boa. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Que bacana, ao vivo hoje no Topo da Querência, aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Morro Santo Antônio, para falar de comida, né? Todo mundo gosta, uma receita especial. Eu estou recebendo aqui a Luciana Arruda, uma chefe de cozinha incrível, já estou apaixonado por ela. Lu, o que você vai apresentar hoje? Vai me ensinar também, viu? Sim, com certeza. Boa tarde. Hoje eu trouxe uma salada de feijão fradinho com legumes da horta. Muito interessante. A gente pode fazer essa salada ou vegetariana ou para quem gosta de carne, com carne. Bom, e se a pessoa que está em casa nos assistindo não come proteína, se é vegetariana, a gente substitui a carne que está aqui, né? Que é a proteína, que é o paio. Hoje eu trouxe paio, mas a gente pode fazer com frango, com atum, com qualquer proteína que goste. E a mesma coisa do feijão, observe aqui, é fradinho, Isso. mas eu posso usar outro tipo. A gente pode usar o preto, a gente pode usar o branco, a gente pode usar lentilha, grão de bico, trigo, opções não nos faltam. Ai, que maravilha. Olha, eu sou apaixonado por cozinha, cozinho muito bem, inclusive, não sei se vocês sabem aí de casa, só tem um defeito. Não gosto de limpar. Eu tenho que ter alguém comigo para estar limpando, viu? Geralmente ninguém gosta dessa parte. É verdade. Bom, eu continuo por aqui no Topo da Querência com a Lu Arruda. Eu volto depois para ensinar essa receita incrível para você aí de casa. Vocês aí no estúdio. Tá bem, obrigada, Evandro, obrigada, Lu. Sim, mas isso é a maioria das pessoas não gosta de limpar, né, depois. Agora, olha só, consumir mais de 300 miligramas por dia de colesterol aumenta o risco de morte prematura e doenças cardiovasculares, né, segundo um estudo americano. Especialistas afirmam que a melhor forma de controlar o colesterol por meio da alimentação é manter uma dieta balanceada. Arroz, feijão, bife, batata frita, ovo, salada. Será que o PF do brasileiro pesa demais no colesterol? Deve estar dentro de uma margem aceitável, né? Você sabe qual é a margem aceitável? Não. O limite diário de colesterol recomendado é de 300 miligramas, mas dificilmente a gente para contar quanto de colesterol a gente está colocando no prato. Onde tem colesterol? Aqui nessa carne, com esse queijo, um pouco nesse bacalhau só. Se eu te trouxer aqui, ó, e aí você me diz o que é que aqui tem colesterol, me ajuda? Ah, isso eu sei. Tudo praticamente. Calma, dona Helena. Tem colesterol em muita coisa mesmo, mas basicamente ele está mais presente nas proteínas animais, como a carne vermelha, o queijo amarelo, a manteiga, o leite integral e o ovo. Um estudo publicado em uma revista científica mostrou que superar os 300 miligramas diários de colesterol pode agravar o risco de doença cardiovascular. Os cientistas chegaram a esta conclusão depois de revisar 6 estudos americanos que incluíram mais de 29 mil participantes, acompanhados por uma média de 17 anos e meio. Os pesquisadores avaliaram que comer apenas meio ovo, além do limite diário recomendado de colesterol, já aumenta a incidência de morte prematura e doenças cardíacas. Se meio ovo já pode trazer esse impacto, imagina então para esse pessoal. Quem frequenta a academia e segue à risca os treinos, geralmente adere ao consumo excessivo de ovo. O braço assim então é Proteína. Eles acham que o ovo agora é do bem, eles consomem isso em grande demasia. E o que pode ocasionar isso? O aumento do LDL. O HDL é o colesterol bom, limpa, entre aspas, do colesterol excessivo periférico. O LDL, não. Ele tira colesterol e triglicérides do fígado e manda para a periferia. Um dos resultados do excesso de LDL é o acúmulo de gordura nas artérias, o que aumenta o risco de infarto. O corpo é responsável por boa parte do colesterol do nosso organismo. Fígado e intestino são os principais produtores, além das glândulas sexuais em menor escala. O colesterol é uma fonte importante para a produção de hormônios.
O desequilíbrio acontece quando a alimentação não é balanceada. Mas o ovo não é o vilão da história, basta consumir com moderação. Eu acredito que em pessoas que não têm problemas cardiovasculares, um ovo por semana ou 7 ovos por semana não há qualquer ingerência ou não atrapalha nem para cima e nem para baixo os seus níveis de colesterol. Para quem precisa de muita proteína, a recomendação é recorrer à clara do ovo, que é livre de colesterol. Claros, eu uso 24 claros no dia. O negócio sempre é evitar o exagero, né, Cássia? Exatamente, Regina. Pois é, a Cássia Soares está aqui comigo, nutricionista. Hoje é o dia da salada aqui no programa, que a gente tem lá no topo a salada de grãos de feijão, né? Isso. E aqui a gente tem uma salada, mas porque o nosso assunto é o metabolismo. E, na verdade, aqui nessa salada tem o quê, Cássia? Alimentos que aceleram a queima calórica, é isso? Exatamente, Regina. Nessa salada, então, a gente montou com alimentos que aumentam a imunidade e também aceleram um pouco o nosso metabolismo. Mas como assim acelera o metabolismo, né? O que é isso? Todo mundo fica se perguntando. Sem dúvida. Quando a gente acelera o metabolismo, a gente aumenta nosso fluxo sanguíneo, Regina. Aumentando o fluxo sanguíneo, a gente aumenta a produção de calor e essa produção de calor vai ajudar na queima de gorduras, né? Agora, como é que a gente sabe, Cássia? Porque a gente às vezes ouve a pessoa falar assim, eu acho que o meu metabolismo está lento. Mas como é que a gente sabe que está lento? Sim, então, para ter certeza que o metabolismo está lento, a gente tem exames específicos, a gente pode avaliar testosterona, cortisol, então tem uma gama de exames que a gente pode fazer. Mas e os sintomas, assim, da gente, por exemplo? O que acontece para a gente dizer assim, olha, tem alguma coisa errada? Normalmente a gente tem mais cansaço, desânimo, às vezes falta de memória, muitas vezes a gente está com uma desregulação de vitaminas. E o que acontece popularmente, as pessoas vão atrás de polivitamínicos, multivitamínicos, que não é legal. Então é sempre interessante a gente fazer um examezinho para saber o que está em deficiência e daí fazer a suplementação dessa vitamina. Digestão também, às vezes. A digestão, às vezes a gente não está conseguindo produzir as enzimas de forma adequada. Problema na vesícula biliar, problemas de glândulas mesmo. Então a gente precisa, às vezes, repor essa enzima. Bom, vamos falar desses alimentos, então, que estão aqui nessa salada. Quais são eles? Como é que eles funcionam, assim, né, no nosso organismo? Sim, então, eu escolhi alguns alimentos verdes, principais folhosos escuros, que vão ajudar no detox hepático. Como a couve, a gente tem a couve escura, o espinafre. E a couve, inclusive, a gente pode usar em suco também, né? Sim, isso até foi uma ideia de trazer alimentos que a gente possa colocar no liquidificador com um pouquinho de água ou água de coco, bater e ter um suco verde detox para tomar no café da manhã, tomar em jejum, Não, que é e esse aqui não é suco verde, tá, gente? Só para lembrar. Esse aqui é uma água saborizada que a gente já vai falar. Mas, quer dizer, o que tem mais aqui? Eu tô vendo morango. Morango, a gente tem um pouquinho do pepino, que vai ter uma ação diurética e rejuvenescedora, Regina, para a pele. Olha. Principalmente Por no isso rosto. aquela história que as pessoas usam o pepininho assim no olho, não? Exatamente. O pepino, ele também vai agir de dentro para fora. Então, ingerir o pepino cru, principalmente orgânico, que é esse que eu trouxe, é maravilhoso pra gente atuar na epiderme. Tá, a gente tem couve, tem pepino. Espinafre. Que tem mais cálcio que o leite. Tem tomate ali? Temos tomate cereja. Cenoura. A gente tem a fruta, que eu coloquei a manga, por ser rica em fibras. E por também a gente tem que trabalhar nosso intestino para conseguir absorver os nutrientes. Eu vi ali na imagem o gengibre, se fala muito disso, que o gengibre é muito bom para isso. Mas é o gengibre, assim, puro, sozinho, ou ele pode estar, por exemplo, na nossa água saborizada? Então, o gengibre ele pode ser usado ralado, principalmente, para a gente extrair o extrato, né, o gengirol, e daí a gente pode adicionar no suco, em carnes para marinar, que daí tu vai estar... deixa um pouquinho parado ali, uns 2 minutinhos na carne, que ele vai estar saindo essa substância. Não muda muito o gosto, o sabor? Não, ele porque fica o gengibre um pouquinho mais forte, né? E a gente fica um pouquinho apavorada, né? A recomendação 2 lascas. O que tem nessa água saborizada? Que também, na verdade, aí é uma forma da gente tomar, ingerir mais esses alimentos. Isso. Porque se tu fica tomando água o dia inteiro, né? Sim, e muitas vezes as pessoas não gostam de beber água, tem alguma aversão, principalmente idosos, né, Regina? Daí vem essa sugestão. Aqui a gente colocou água pura, sem gás. Colocamos a polpa do maracujá, da fruta mesmo, tá? Folhinhas de hortelã, canela em pau e gengibre.
Quer dizer, isso tudo ajuda a acelerar o metabolismo. Ajuda a acelerar o Agora, metabolismo. tem uma coisa, né? Não é para todo mundo também, né? Na Não, verdade, não. por exemplo, o que pode funcionar para mim pode não funcionar para a Mirka, por exemplo. Não, porque os alimentos termogênicos, eles vão ter um efeito de aumentar a pressão arterial. Então, pessoas hipertensas, pessoas com problemas cardiovasculares, eu não recomendo que elas ingiram esses alimentos em excesso, né? Então, pois é, tem que ir no médico, né? Sempre Eu vou até no provar médico. para ver. E outra coisa, eu quero saber da pimenta, porque pimenta muita gente tem em casa, Sim, plantadinha. Quer dizer, e a pimenta também é um desses alimentos? A pimenta também ela tem uma substância chamada capsaicina, que ela vai agir também na dilatação dos vasos, aumentando o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, a gente fica com mais calor, produz mais calor, e principalmente a gente usa a pimenta no pré-treino, antes do exercício físico. Assim como a cafeína, a taurina, são pré-treinos. Por isso que às vezes a pessoa vai fazer um exercício e toma alguma cápsula de cafeína, mas não pode ser sem recomendação. Os ovos, né? Por causa da proteína, não pode. Não pode. Bom, enfim, adorei e aproveitei já para molhar a garganta aqui com a água, né? Saborizada. Vamos continuar depois ainda sobre esse assunto, claro. Mas olha só, uma dica para você. O Mais Saudável deste sábado vai ser dedicado ao Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. A apresentadora Laura Medina vai conversar com profissionais da saúde a respeito dos alimentos que podem trazer prejuízos para o nosso organismo, né? E como manter uma rotina saudável no dia a dia. O programa Mais Saudável vai ao ar neste sábado, dia 30, às 9h30 da manhã, claro que aqui na Band TV. Tem intervalo, daqui a pouquinho, uma nova técnica que cura vários problemas aí, que ajuda a tratar vários problemas, inclusive a fibromialgia. A gente já volta. Voltamos ao vivo com o Band Mulher, você já viu, né? Hoje é o dia da salada aqui, a gente está falando um pouquinho de metabolismo, já vai falar de fibromialgia. E eu quero pedir, claro, que você participe, né? Faça sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, o 99224-1220. Escreva ali sua pergunta, não adianta ligar, tá? Falei que é o dia da salada porque o Evandro Razi, que tá aqui, né, na Band mesmo, aqui no nosso Topo da Querência, tá lá com uma salada de feijão. É isso, Evandro? É verdade, Regina, para você que está assistindo o Band Mulher, a nossa chefe Luciana Arruda vai começar agora, então, a receita. Lu, o que vai nessa receita rapidinho? Então, assim, o feijão, que é o principal, o nosso astro, a gente cozinha o feijão com 3 perninhas de paio, que é essa linguiça, entendi. Tá? Para dar um sabor no feijão. Depois que começa a ferver, a gente retira o paio da panela e reserva até o final do cozimento. Para depois picarmos o paio e numa frigideira com azeite de oliva a gente dá uma leve refogada. Que bacana. Gente, olha só, o que é isso? É cebola, Isso gente? é Olha o truque. Olha que legal. Essa aqui é cebola roxa, bem picadinha. E eu coloquei limão. Por que eu coloquei limão? Pois é, quero saber. Ele tira a acidez da cebola. Então ele ajuda a gente não ter aquele bafo. Isso é muito legal. Que bacana. Bom, gengibre, que é termogênico, eu acho bacana, né? Termogênico, muito bom, faz super bem para a saúde, acelera o nosso metabolismo. A cenoura, pimentão colorido, que a gente come com os olhos, né? Então, a gente e você está usando o vermelho e o amarelo. Isso. E aqui é salsa verde. Eu sou apaixonado por salsa. E aqui é um outro tipo de salsa, que ela é uma florzinha, ó. Então fica bonita na finalização do prato. E na verdade você depois agora você vai montar isso, agora né? Mistura. A gente mistura tudo, tempera com azeite de oliva, pimenta e sal e tá pronto. Gente, que delícia. Vem cá, Pato. Eu vou mostrar, gente, isso aqui que é o que é isso aqui? É um toco, uma árvore? Isso aqui é um toco, é uma árvore que caiu na minha casa num temporal. Olha que maravilha. E a gente aproveitou, meu pai aproveitou e fez essa tábua linda, né? Essa e mais uma quantidade, porque é uma árvore grande. E aí a gente usa como fruteira, usa para colocar uma salada. Que fica bem legal. Gente, que maravilha. Olha, então a gente vai ficar aqui cozinhando, vai montar a salada e depois nós vamos apresentar essa salada incrível para vocês aí de casa. E quem é vegetariano, substitui o paio, né? Isso mesmo. Só não tira, só não coloca. Então tem para todos os tipos e gostos, com carne ou sem carne. Que maravilha, gente. Então, com você aí, Regina, no próximo bloco, a receita está pronta e finalizada para apresentarmos para você aí de casa, tá bom? Vocês aí. Tá bom, tô louca pra ver e adorei o prato ali, né? É uma boa ideia, né, gente? Imagina, a gente chega, cai uma árvore, a gente aproveita e vai lá serrar. Doutor Pedro, vamos ver se eu vou acertar o nome, né? Que é Chestatsky.
Perfeito, é isso? 100%. Tá. Ele é neurologista, professor também da faculdade da URGS, né, de medicina, escreveu vários livros e hoje a gente vai falar, claro, de uma nova técnica aí que atende muitos problemas, resolve ou pelo menos ajuda várias doenças. Mas eu queria especificar mais na fibromialgia, que a gente vem ouvindo muitas pessoas, entendeu? Inclusive tem uma amiga, Rosângela, que tem. Né? Exatamente. E aí eu queria saber primeiro assim, vamos explicar para as pessoas, porque às vezes a pessoa tem até esses sintomas e não sabe o que é. O que é a fibromialgia e que sintomas assim a pessoa pode usar como alerta? A fibromialgia é uma síndrome que vai desde uma fibromialgia leve até uma grave, que é caracterizada por uma amplificação da percepção da dor. As pessoas têm uma percepção alterada a qualquer evento doloroso. Então, por exemplo, ao sentar aqui, pode ser intolerante para uma pessoa com fibromialgia porque ela não tem as defesas contra as dores do dia a dia. É uma espécie de um portão que a gente tem entre a medula e o cérebro, que fica mais ou menos no tronco cerebral. Nos pacientes com fibromialgia, esse portão está aberto. Então, tudo que nós tocamos, inclusive até se tu conversar com um fibromialgico muito perto, ele se ressente por causa do som, ele tem mais frio, um dia frio. Mas então em todo o corpo isso? Inclusive a dor. Então a dor é apenas uma entre várias percepções que estão alteradas, estão aumentadas nesses pacientes. Ou seja, é uma dor ampliada de tudo. Isso. Assim, qualquer dor ela amplia. Existe uma mutação genética já identificada, é um gene que as pessoas têm, cerca de 1% da população, é bastante gente, e que faz com que essas defesas, então, não existam. Tá, mas essa doença pode se apresentar depois. Pode, ou seja, a pessoa nunca teve pode. E daí passa a ter. Porque quando a gente tem um problema genético, só 20% desse problema é responsável pela manifestação. Os 80% são o ambiente. Então, as pessoas que têm um estilo de vida balanceado, elas então não manifestam. Então, temos uma causa. Quer dizer, pode ser estresse, essa coisa rotina corrida, é isso? É a junção do estilo de vida com o gene. Bom, e agora, essa nova técnica, que a gente até chamou aqui no início do programa, né, que usa aí uma frequência, enfim, de baixa intensidade, como é que funciona? E existe um centro, inclusive, que trata, né, com essa técnica e várias doenças. Sim. É uma técnica que a gente utiliza pequenos eletrodos na cabeça e com esses eletrodos a gente libera uma corrente elétrica muito leve, capaz de liberar substâncias protetoras antidor dentro do próprio cérebro. Além disso, Diz que engana, né, o cérebro. Além disso, a gente usa também um óculos de realidade virtual. Que a gente viu ali agora. Um óculos de realidade virtual que o paciente ele sai do seu próprio mundo, o cérebro se distrai da sua dor do dia a dia, então ele fica naqueles 20 minutos sem dor. E durante esses 20 minutos nós consolidamos com a corrente elétrica essa situação de não dor. Vamos dizer em quais doenças isso ajuda, além da fibromialgia, né? Depressão, que inclusive é uma dupla dinâmica com a fibromialgia, e pacientes em recuperação de AVC. Estamos agora fazendo alguns protocolos para pacientes com autismo, Alzheimer e compulsões. Até estava conversando com a Cássia, né? Temos um estudo rolando na URGS, já com uns resultados bem interessantes de pessoas que têm compulsão por alimentos. Então a gente bota vídeos de alimentos, é incrível, nós vemos os pacientes salivando vendo aqueles alimentos porque são muito reais. E nesse momento que eles estão salivando, nós aplicamos uma corrente elétrica inibitória, inibindo essa parte do cérebro, que é a parte frontal, que é responsável pela compulsão. Então os pacientes ficam indiferentes ao alimento. Quer dizer que essa técnica já vem sendo utilizada e se as pessoas quiserem, tem que procurar o centro. Isso. Mas aí, como é que funciona? É uma inscrição? Ela tem que pagar? Como é que funciona? Isso, são protocolos, tá? Algumas seguradoras estão já pagando, porque isso tem muita literatura, mas o site para informações é nemo.med.br. Nemo de Capitão Nemo, aquele do desenho Nemo, de neuromodulação. Ali o nosso centro, nós já temos mais de 300 pacientes estimulados, são mais de 6.000 sessões. E costuma, assim, aparecer o resultado em quanto tempo? A partir da 5ª para a 7ª sessão. Os protocolos são de 20 sessões, seguidas de 10 sessões por mês, por 6 meses. Tá, e isso traz uma cura? Ou, na verdade, só uma melhora clínica? Uma melhora clínica de quase 80%, 90%. A cura ela vem com o tempo aliada ao estilo de vida. Importante essa pergunta, porque não é uma bala de prata, não é simplesmente
uma ação que vai resolver. O paciente também tem que fazer a sua parte. E isso é muito importante até no dia a dia mesmo também, né? Que as pessoas Claro. têm que fazer a sua parte, como a gente estava dizendo. Questão da alimentação, né? Do que Sim, você sim. estava falando Eu também. costumo dizer que às vezes a dor, ela cutuca o paciente, assim, de que ela tem que fazer algo pela sua saúde e acaba beneficiando para outras coisas. Um estudo clássico em pacientes com dor, eles acabam morrendo menos porque acabam se cuidando mais. Então existe esse paradoxo. A dor acaba sendo até, às vezes, um despertar do paciente. Agora tem isso, né, Cássia, que é super importante. A gente às vezes fala assim, porque a alimentação é muito importante, mas isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Só que a gente não percebe isso, o quanto é realmente importante, até no caso, tu disse, imunidade e tudo, mas até no caso de doenças. Sim, e na realidade, né, Regina, a alimentação ela é multifatorial, ela é muito cultural, ela tem vários aspectos envolvidos. Então, o ato de comer, ele não é só colocar o alimento, né, para dentro, mas a gente come quando está triste, come quando está ansioso, come quando brigou com alguém. São vários fatores, válvulas de escape que a gente usa para comer algum alimento mais rico em açúcar, para liberar dopamina, dar aquela sensação de prazer. Quer dizer, tem mesmo essa coisa, então, às vezes, do vício, assim. Exatamente. Né? Eu tava do até chocolate, falando. por exemplo. Se eu tô triste, eu vou comer um chocolate, vou ficar bem. TPM, vou comer um doce para me dar prazer, aliviar o estresse. Eu até falei com o Dr. Pedro também sobre isso, de como as pessoas estão comendo hoje não por fome, e sim por compulsão, né? Uma compulsão alimentar. Muita abundância, né? Muita abundância. Nós passamos de um mundo de escassez antes da Revolução Agrícola, há 12 mil anos atrás, e agora tem muita opção, então as pessoas comem sem ter fome. Sim. E existe uma relação muito importante entre o intestino e o cérebro. Exatamente. E existem alimentos extremamente inflamatórios e que quebram essa barreira do intestino e acaba ali a circulação uma série de mediadores ou substâncias inflamatórias. E elas temperam o cérebro com muita dor e sofrimento. E a gente já falou muito aqui, Cássia, disso, mas é sempre bom a gente relembrar da questão da água, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente acha assim, eu tô com fome, eu vou comer um pedaço de bolo, eu vou comer porque eu tô com fome. E pode ser sede. Pode ser sede. Inclusive, quando a gente sente sede, a gente já tá num processo de desidratação. Isso não é mito, é verdade mesmo. A gente precisa tomar água, mesmo muita. sem estar sentindo a sede ao longo do dia, pega a garrafinha, deixa no trabalho, deixa na cabeceira, vai ingerindo a água. Por isso até a água saborizada, que vem como uma estratégia de ingerir mais líquidos. Porque às vezes daí, no lugar do líquido, tu acaba, como tu falou, né, Regina, comendo alimentos mais calóricos. Exatamente. E uma coisa ali ainda sobre o metabolismo, né, que a gente mostrou ali na receita, enfim, nos alimentos e tal. Por exemplo, a pimenta. A pimenta vai resolver para isso se ela estiver no tempero, ou na verdade é bom a gente comer a pimenta mais assim, por exemplo, inteira na salada? É preferível no tempero mesmo, Regina, assim que ela leve uma aquecida. E pode comer, por exemplo, todo dia? Se tu não tem nenhum problema de pressão alta, nenhum problema de aumento de pressão, não tem problema. Alguma doença cardiovascular, alguma alergia à pimenta, que tem pessoas que têm alergia também à pimenta, não tem nenhum impeditivo. Uma pimenta, uma dedo de moça, não tem problema. E aqueles alimentos também, quer dizer, se eu notar que meu metabolismo tá um pouco mais lento e tal, e eu quiser ingerir sempre um desses alimentos no dia, tudo bem. Tu pode ingerir. Só que tem algumas questões, assim, que ao longo do tempo, por exemplo, não vai fazer o mesmo efeito que fazia inicialmente. Se tu, Regina, começar a comer agora, tu vai sentir, né, vai urinar mais, teu metabolismo vai ficar mais rápido. Daqui uns 6 meses, esse mesmo alimento não vai fazer esse mesmo efeito. Porque ele passa naquele sistema, né, que o teu organismo, vamos dizer assim, se acostuma, né? O meu diretor, o Fernando, perguntou agora se o café também acelera o metabolismo. Café acelera, é um principal termogênico e pré-treino, né, a cafeína acelera bastante. E o chimarrão, então? O chimarrão também, porém, quem tem problemas de sensibilidade à cafeína, que causa uma taquicardia, não podem ingerir em grandes excessos. Os chás? Os chás principais verde, preto, esses chás que a gente chama os coloridos, eles aumentam bastante a frequência cardíaca, aumenta o fluxo sanguíneo, então também não é indicado para quem tem pressão alta. Para o dia a dia, ótimo. Cavalinha é maravilhoso. Olha, é bom você ter essa dica, porque às vezes a gente vai no supermercado e olha ali naqueles saquinhos, mas não sabe o que comprar. Porque a gente não conhece os chás, né? Sim, e de preferência chás frescos, né, Regina? Que tu tenha ou plantadinho em casa ou que tu compre a ervinha desidratada. E não esses que tem misturas. Às vezes tem uns que vem açúcar, maltodextrina junto, esses não vai Aqueles chás de caixinha, então não, né? Não. Mas os sequinhos, as folhinhas secas. Eu gosto da frase,
desembrulhe menos, descasque mais. Exatamente. Mas é uma regra universal. E hoje a gente tem aqueles aparelhos também que é mais fácil, que descasca, tritura, enfim, Exato, né? exato. Embora, às vezes, isso também subverta um pouco as moléculas que são benéficas, mas vale muito mais do que um alimento que é embalado de forma industrial, porque os condimentos, para que ele fique na prateleira por um ano, são extremamente inflamatórios e neuroinflamatórios. Eu, como neurologista, vejo isso diariamente. É verdade. Bom, olha só, gente, mudando um pouquinho de assunto, os colégios da Rede Marista em Porto Alegre amanheceram hoje com policiamento reforçado, né? E a polícia investiga um suposto post na internet ameaçando uma das unidades aqui da capital. No início desta manhã, nós acompanhamos a chegada dos alunos depois de ter circulado nas redes sociais ameaças de um suposto atentado. A instituição teve que acionar os órgãos públicos de segurança. A Polícia Civil e a Brigada Militar chegaram às 6 horas da manhã nos estabelecimentos da rede, com alguns agentes fortemente armados. Segundo a chefe de polícia do estado, Nadine Anflor, nenhuma linha investigativa está sendo descartada. A delegada ainda afirmou que uma imagem de uma arma que está circulando nas redes sociais é falsa. A foto remete a uma situação registrada no Nordeste anos atrás. Foi reforçado o policiamento nos locais, né, que teria sido indicado, né, para a prática de determinados fatos na data de hoje. Está o policiamento reforçado nesses estabelecimentos escolares. A gente está apurando os fatos, a origem, né, dessas supostas ameaças, né. Todo mundo que tiver algum tipo de espécie de denúncia, né, que queira fazer, que registre ocorrência ou ligue para o nosso 0800 aqui do DEIC, 0800 510 2828, que a gente recebe todas as denúncias e vão ser apuradas. Que absurdo, né, gente, tudo isso. Bom, a gente vai para o intervalo, eu quero deixar uma pergunta aqui, feita pela Ângela, né, de Santa Maria, que é sobre isso, né, sobre essa questão. Ela quer saber de alguns medicamentos aqui que ela toma e também se o tratamento acontece, essa técnica, e se é só em Porto Alegre. Mas a gente responde já, depois do intervalo. Voltamos com Band Mulher ao vivo e claro que estamos todos curiosos para ver a tal salada de feijão, né? E aí agora o Evandro vai mostrar, tenho certeza. Pois é, Regina. Então, para você que ligou a televisão nesse momento, eu estou recebendo a Luciana Arruda, que é chefe de cozinha, e está aqui a salada que ela vai finalizar nesse momento de feijão. Esse é o feijão, né? Como é que é o nome mesmo? Esse é o feijão fradinho. Ah, você que não tem o fradinho pode fazer com feijão preto, branco, preto, lentilha, grão de bico, trigo. E os ingredientes já estão aqui, né? A cebola. Isso. A cebola roxa que eu coloquei com limão, cenoura, gengibre, pimentão amarelo e vermelho e o paio. Tá bom, vai lá, eu vou sentar, Hoje gente. a salada é para os carnívoros. Ah, eu adoro, viu? Eu sou apaixonado por carne, amiga. Hoje foi especial para ti. Ai, gente, que delícia. A gente mexe tudo, coloca todos os ingredientes, ó, vai mexendo. É um grande vinagrete, na verdade, né? Esses ingredientes aqui, com o feijão. E por último, a gente pode colocar. Posso? Pode, me ajuda, pode colocar tudo. Gente, olha só, aqui é a salsa, viu? Ela disse que pode colocar salsa verde, tudo. olha que lindo. Ai, olha a cor que linda que fica. E esse aqui é tudo? Esse aí nós vamos colocar para finalizar, porque ele, olha aqui, ó. É tipo uma florzinha. Ah, tá. Então ele fica muito bonitinho pro final. O sal. A gente pode botar agora, sabe o quê? Espremer um limão. Ai, gente, tá aqui, olha Aqui, que ó. lindo. Esse limão de casa, esse é do meu vizinho, um limãozinho Tahiti, delícia. Tem o seu valor, né? Quando é plantado em casa. Eu posso colocar outro? Eu sou apaixonado por limão. Pode Posso colocar sim. Cuida que tem a sementinha. Vamos tirar Tira a sementinha. Eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva também. Ai, que Olha. delícia. Eu adoro limão. Posso colocar, Pode colocar chefe? sem medo. Então tá. Olha que delícia, que é uma acidez que vai dar para nossa salada. E tá praticamente... Isso aqui é o quê? Isso é pimenta do reino. Pimenta pode do reino. colocar. Posso colocar. Ai, gente, você que gosta ó, de pimenta aí em casa, tá pode bom. colocar a gosto, né? Pode colocar a gosto. Também quem não tiver pimenta do reino, pode usar a pimenta dedo de dama, vermelhinha, picar, bem picadinha e acrescentar. Olha aqui o potinho. E o sal. Vamos colocar um salzinho. Aqui. A gosto também, né? Sal a gosto. O pessoal vai provando, vai fazendo e vai provando. Olha que linda que tá a nossa salada. Que lindo que... Olha, eu estou aqui com um prato, viu? Olha aqui, ó. Sabe assim, esperando? Primeiro da fila. Então Primeiro. Tá. Olha aqui, ó. Provar a nossa salada. Gente, o cheiro, o aroma. Olha aqui.
Vou botar aqui, ó. E depois eu verdinho. quero que você coloque no tronco, né? Vou botar no tronco, olha aí, ó, que lindo. Olha que chique. Enquanto ela tá Olha colocando só. ali, eu vou comer. E já vai me dizendo se tá bom. Se vale a pena. Menina, Não é uma delícia? eu me apaixonei por você. Você não quer ir lá pra casa? Eu vou levar essa mulher comigo. Olha aqui que lindo que fica. Lu. E a gente bota essa salsa aqui, ó, pra enfeitar também, dar o sabor. E ela é linda. Que chique, Lu. Olha aí, tá pronta a nossa Menina, salada. É gostoso demais. Vocês não têm noção aí de casa. Vale a pena, saudável, né? Saudável, rica em nutrientes, em fibras. Você volta? Volto. Promete? Vamos Que a fazer uma Páscoa... receita de Páscoa. Ah, e a Páscoa... Um chocolate, né? Chocolate. Vegano? Mas vou te dizer, um chocolate saudável. Saudável. Que a Então, gente não vai ficar com peso na consciência depois. ela volta. Tá bom? Regina, com você aí. Tá Uma bom, delícia. obrigada. Deve estar uma delícia mesmo. Agora, nem peso na consciência e nem peso mesmo, né? Inclusive, 2 perguntas eu quero fazer sobre o feijão, que é ali, né, a base da salada. E aquela questão ali que o Evandro falou, porque ele adora limão, põe muito limão. O limão, como ácido, se a gente colocar demais, não é prejudicial? Então, Regina, como a gente falou sobre os termogênicos, né? Em excesso, se tu tem sensibilidade, tem pessoas que eles têm sensibilidade na mucosa e que às vezes gera afta, feridas na boca. Às vezes tá pessoas imunodeprimidas, assim, então não é interessante. Mas para a população em geral, saudável, não tem problema. E o feijão? O feijão é maravilhoso, excelente fonte de proteína, principalmente para o pessoal agora vegano, que está retirando a carne, ele vem como substituto. Tanto feijão, grão de bico, feijão branco é ótimo também para baixar os níveis de glicose, a gente já tem farinhas de feijão branco, estudos com feijão branco. Que bom, né? E a gente estava comentando aqui que ficou muito diferente, né? Fica legal, ficou muito bonito. Mas, doutor Pedro, então, a pergunta é da Ângela, né, de Santa Maria. Ela diz que usa, ela sofre com dor diariamente, né? E ela usa os medicamentos Lírica e Velija, é isso, né? Ela quer saber, claro, se são bons e se esse tratamento, né, essa técnica, é utilizada só em Porto Alegre. Tá. Primeiramente, esses 2 medicamentos são muito bons. Mas eu costumo dizer que a fibromialgia é como se fosse um telhado com 10 furos. E desses 10 furos, os medicamentos tapam apenas um. Então, os outros 9, eles têm muito a ver com estilo de vida e agora com essa técnica de reorganização cerebral através da eletricidade, liberando substâncias que os medicamentos não são capazes de liberar. E que os medicamentos sempre trazem também alguma outra coisa, né? E os medicamentos perderam muito nos últimos anos devido aos efeitos colaterais. Exato. E aos efeitos muito efêmeros, ou seja, Os outros parou de tomar, voltar nos sintomas. Então, tratamentos mais perenes, mais sustentáveis hoje estão vindo pelo estilo de vida. E esse centro, o Nemo, ela vai ter que vir a Porto Alegre, a Ângela? Sim, nós estamos criando algumas franquias e alguns parceiros, mas ainda só em Porto Alegre. Tá bom, mas aí ela procura, então, como é que ela procura? www.nemo.med.br. Ali tem todas as informações necessárias. Tem depoimentos de pacientes, tem alguns videoclipes, tem alguns mapas e muitos artigos. Muito legal. Gostei muito. Obrigada, viu, doutor Pedro, aqui pela presença, pelas informações. Obrigada, Cássia. Volte sempre. Gente, olha só, o Band Mulher fica por aqui, né? Hoje, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca. Hoje, com a participação do chefe Alex Caputo, que volta ao programa para preparar uma deliciosa receita de gratinado de carne moída. No quadro, A Minha Receita é a Melhor, o destaque serão os deliciosos salgados. Tem também, claro, fofoca, né? E o Alex Sampaio trazendo as últimas notícias do momento. Imperdível! E amanhã tem Arrase no Boteco aqui no Band Mulher, que também é imperdível, com a dupla Guilherme e Santiago. A gente vai encerrar ouvindo uma música deles. Ó, tchau pra você de casa. Beijinho. Tchau, tchau.